Olá, vamos continuar nossa aula. Então, nós vamos agora falar sobre a questão clima, vegetação, meridianos, clima e vegetação europeus, tá? Como nós temos 2 aulas, nós vamos fazer 2 módulos, beleza? Então, o clima e a vegetação, a gente pode dar uma resumida, né? Fazer um levantamento sobre essa área e entender um pouco mais, tá? Que os diferentes fatores naturais, eles sempre são responsáveis pela formação do clima na Europa, tá? Do continente europeu, ter diferentes climas, tá? Então, ele é influenciado pela continentalidade, ele é influenciado pelas proximidades das áreas polares, é influenciado pela formação de relevo. Lembra que a gente falou sobre os montes Cáucaso, os montes Urais, tá? A cadeia dorsal, né? Montanhosa existente nessa região, ela influencia nessa questão climática, tá? Então, outra coisa, as médias latitudes, as correntes marítimas, então todo esse contexto vai fazer com que esses fatores, tá, influenciem num clima, tá, predominante distinto na Europa. Então, a gente vai ter, apresentar uma variedade de temperatura, precipitação, amplitude térmica, e isso vai influenciar nesses fatores naturais presentes nessa região. Os elementos climáticos, tá? Existem apenas 2 massas, tá? Que atuam na Europa. A massa de ar polar do Atlântico Norte, né, com a sigla MP, e a massa continental tropical norte-africana, tá? Essas 2 massas, elas vão estar influenciando e elas estão diferentes, são de diferentes regiões, são distintas de diferentes regiões. Quando a gente fala norte-africana, né, nós sabemos que quando a gente lembra da África, a gente lembra que a África tem uma distinção, né, com relação à climática. E já a parte do continente europeu, né, que tem essas massas de ar polar do Atlântico, elas já vão influenciar de outra forma, né? Então, essas massas, elas têm origem, por exemplo, na parte da massa de ar Atlântico Norte. Ela tem origem de massa marítima, origem polar, provoca umidade, aí é responsável pelas chuvas mais abundantes no inverno. E quando a gente vai olhar para a área da massa de ar norte-africana, quando a gente olha por esse contexto aí, a gente percebe que vai existir uma massa continental, porque as áreas que vão estar na proximidade do continente africano, tá? Elas vão prevalecer um clima continental, tá? As massas continentais. E origem tropical, tá? Quando fala em tropical, a gente fala num clima, numa temperatura diferente, tá? Um clima diferente. Quente e seca, tá? Massas de ar quente e seca, e responsável pelo aumento da temperatura no verão, né? Olha só que diferença, né? Então, existe uma influência, tá? Dessas massas de ar, essa que vai, essa que vem, tá? E elas fazem com que toda essa área, tá? Possa ter essa distinção de fatores climáticos, tá? Ou seja, de massas diferentes. Outra coisa que ele coloca aqui, que essas massas de ar, por elas serem denominadas de maiúsculas e minúsculas, elas identificam essa questão das latitudes, tá? E da continentalidade, tá bom? Por exemplo, quando a gente coloca MC, né, massa de ar continental, e MP, massa polar do Atlântico Norte. Outra questão que a gente vai colocar é que essas correntes marítimas também elas são
elementos importantes, tá? Para fazer uma distinção aí no clima. Aí ele coloca junto com as águas, temperatura e umidade também são transportadas. Essas duas correntes, quais são as duas correntes? Foi o que a gente falou agora há pouco, tá? Elas regulam, tá, o clima nesse continente. Inclusive, tem dois tipos de corrente aí, a corrente do Golfo e a corrente do Ártico, tá? A do Golfo, ela é quente, tá? Que vem da área aí do México, né? Vai descendo aí essa área do México e atua aí nas proximidades dessas regiões, tá? Da América do Norte, ocidente da Europa, na Espanha, em Portugal. E essa outra corrente, que ela é denominada corrente do Ártico, ela se origina na zona polar. Quando a gente fala sobre a região polar, a gente está falando de uma corrente fria, né? É uma lógica, né? Então ela vai descer em direção ao Atlântico Norte e atinge essa região da Escandinávia, tá? Que fica aí mais ou menos nas áreas da Grã-Bretanha. Então ela vai atingir essa área da Europa. O relevo, tá? É bastante montanhoso, tá? E abrupto, como a gente falou sobre a cadeia, né, do relevo da dinâmica, ele influencia de forma direta, tá? Climática. Ele pode influenciar na questão da umidade, ele serve como uma barreira que a umidade ela não vai atravessar, né? Ela não vai atravessar essa barreira fisiográfica, então ela pode ficar retida apenas de um lado do continente, é o que demonstra na figurinha aí do livro de vocês, tá? Então, essas temperaturas elas podem oscilar, né, por conta dessa barreira fisiográfica existente. A ação dos relevos e das correntes marítimas, elas influenciam nessa dinâmica e essa questão ela pode ser em escala local, específica, tá? Enquanto as massas de ar, elas podem influenciar de uma forma mais ampla, tá bom? Em geral. Então, os efeitos das massas de ar e das latitudes, elas têm influência na questão climática europeia, tá? Quando a gente fala latitudes, tá? Lembre que a gente está falando com relação à escala, tá? Local, específica, quando a gente fala dos relevos, quando a gente está falando desse modelamento do relevo, a gente está falando da questão das altitudes, tá? E quando a gente fala em relação às massas de ar, tá? A gente está levando em consideração a climática num contexto geral, porque essas massas de ar elas são influenciadas por outros continentes, como no caso dessa massa de ar que vem da África, tá? Que é mais quente. E aí a gente coloca que essas grandes altitudes elas têm um tipo de influência, né, na climática europeia, com menores temperaturas e umidades, de acordo com sua altura em relação ao nível do mar. E também depois a gente vai ver aí como fica, tá? Tem então as duas figuras aí no slide depois para vocês verem. E depois a gente vai ver como fica a questão da divisão do clima na Europa, tá? Oceânico, os tipos de clima. Por exemplo, os temperados eles estão subdivididos em oceânico, continental, mediterrâneo, polar. Nos climas frios, polar de montanha e subtropical. Nós temos o subtropical das Canárias, tá? Então aí tem bem, tá masticadinho, bem bonitinho aí no caderno de vocês essas questões. E a gente vai ver a variação aí da incidência solar no clima mediterrâneo, que pode ser mais alto em alguns meses, como o mês de julho, vai ter uma diferença, né, das temperaturas e da precipitação, que vai ser quase muito baixa com relação a esses meses. E isso no clima mediterrâneo, tá, gente? A gente está falando de continente europeu, tá? É um contexto bem macro, tá? Não é apenas um local aqui. Então, outra questão que ele coloca aqui, que o clima temperado continental, ele está dividido em subgrupos, tá? Como a gente falou na figura antes. E as chuvas, elas são distribuídas durante o ano todo.
Em áreas com um efeito maior, por conta da continentalidade, lembra das áreas do continente, isso vai favorecer, tá? Em alguns momentos, a questão das áreas terem um efeito maior, tá? Com os maiores valores ou menores valores aliás, os menores valores de precipitação, tá? E durante um ano, uma amplitude térmica nos meses de verão, ou seja, nós vamos ter picos, tá, de temperaturas mais elevadas, tá? Nessas áreas onde o clima é temperado continental, nós vamos ter uns picos mais elevados de temperatura, tá? A, ele coloca aqui que esse clima ele tem um inverno úmido e chuvoso, tá? Isso vai ter uma variação, né? Pode ter um período quente. E ele destaca aqui nas figuras, ele vai colocando, tá? Por exemplo, o clima mediterrâneo, ele coloca que se dá mais na região de Portugal, tá? Precipitação de Portugal, um país com clima mediterrâneo típico. Na outra figura, clima temperado, ele vai colocar que esse clima ele prevalece na região da Polônia, tá? Então, a Polônia fica onde? A gente já vê aqui a Polônia na região quase centro, tá? Mais leste, tá? Do continente europeu, tá? A Polônia. E nessas áreas como Portugal, que ele coloca aqui, é um clima mais mediterrâneo, né? Portugal, Espanha aí vai ficar mais a oeste, né? A oeste-sul, né? Vamos dizer assim, se a gente for levar em consideração, fica mais a oeste do continente europeu, tá? E o clima polar, a gente já sabe onde é que ele vai se localizar, né? Vai ficar nas áreas mais montanhosas, tá? Como no caso da Islândia, que as médias de precipitação e temperatura elas não são baixas, né? E o clima é temperado. Geralmente o que ocorre é a neve, né? São grandes precipitações em forma de neve e esses meses de inverno e verão eles são caracterizados dessa forma, tá? Com clima de montanha, baixa temperatura, influência nas grandes altitudes quando a gente está falando de relevo, tá? E as temperaturas são reguladas pela proximidade do círculo polar ártico. Então a gente vai ter mais ou menos isso. A vegetação a gente pode já falar que são bem distintos também. Existem um, dois, três, quatro, cinco tipos de vegetação, né? Que vocês depois vão explorar mais aí. Existem vários aí, vários assuntos aí para vocês explorarem dentro do Cook, né? Vários endereços aí eletrônicos, tá? Links que podem ajudar. E vocês vão falar aí das formações vegetais. E a gente vai ver no primeiro momento por que essa distinção, tá? A gente tem uma vegetação no continente europeu bem distinta, né? Isso se dá, tá? Esse fator, essas características, elas estão ligadas à questão climática, tá? É bem distinto da questão. Nós não temos clima diferente dentro da região da Europa. Nós não temos aí clima mediterrâneo, nós não temos clima continental e nós temos clima polar. Então, dentro desses três tipos, tá? Dentro desses três tipos aí de climas, nós vamos ter diferentes vegetações. Jamais poderia acontecer no clima polar uma vegetação ser típica de uma área de clima continental, tá? Então não vai acontecer, tá? Pode acontecer de ter uma área de transição, né? Mas nesse sentido aqui, tá? Os grandes domínios vegetais dessa região, elas são influenciadas por conta disso, da classificação climática, tá? E com variedades, com relação ao tipo de relevo, desculpa,
A ocupação da Europa é bastante antiga, passou por diversos ciclos econômicos, civilizatórios, os domínios vegetais são bastante antropizados. Lembra que a gente fala que nós temos a maior floresta do mundo? Pois é, na Europa nós vamos ter essa influência histórica, né, da exploração, né, dos locais de florestas que eram nativas que hoje já não existem mais. Quando a gente fala, já foi muito explorada, realmente já foi. Essas áreas elas já são bastante antropizadas, tá? Modificadas pelo homem. Por conta da colonização, por conta do avanço das grandes cidades, tá? Essas áreas já não têm mais a mesma é, vegetação, né? A vegetação nativa. E muitas dessas áreas elas sofrem constantemente com as transformações do homem. É o que acontece no mundo inteiro. E elas, em algum momento, essas áreas elas ainda estão preservadas, tá? Mas se restringe às áreas de preservação, tá? E protegidas também por lei. E as áreas de maior altitude de regiões montanhosas, que não tem como as pessoas terem acesso a essas áreas e por isso ainda preservam um pouco dessa vegetação nativa, tá? Por ter essa dificuldade do acesso humano, essas áreas ainda têm é, uma vegetação original, nativa, né? Os incêndios nas florestas europeias, ele coloca aqui algo, né? Um texto aqui para vocês lerem um pouco mais no site, no Cook, tá? Fala sobre alguns estudos que mostram o efeito das mudanças climáticas que acabam intensificando é, atualmente, né, esses incêndios florestais que cada vez mais estão comuns, né, na Europa, né? Lembra que houve um grande incêndio em Portugal, que pessoas morreram mesmo, tá? Que não tinha quem contivesse esse incêndio. As florestas começaram a pegar fogo, as pessoas não tinham para onde fugir. Outros locais também, que, meu Deus, pegando fogo nas áreas frias, mas acontece, gente, tá? É, e vocês vão entender um pouco mais, tá? Se vocês lerem isso, tá? Ó, os incêndios florestais estão cada vez mais comuns, no entanto, alguns estudos mostram que os efeitos das mudanças climáticas estão intensificando esse processo. Então, vai envolver essa questão climática aí, que a gente já sabe, tá? Onde existem consequências, né, danosas a nós, seres humanos, e elas vão estar dentro desse contexto aí. Aí vai falar sobre a vegetação mediterrânea, tá? Que vocês vão depois dar uma olhada aí. O nome dessa vegetação mediterrânea ela pode ser chamada de chaparral, tá? Como elas são conhecidas lá, e os biomas são de verão, quente, seco, tá? Incluindo áreas da Austrália, do Sul da África e da Califórnia, para ver como é locais que a gente acha que é só local frio, tá? Mas existe uma distinção aí da vegetação e que é influenciada por essa questão climática. As florestas temperadas, tá? Que vocês também vão dar uma olhada aí para poder estudar melhor, porque nosso tempo é curto, tá? Estão adaptadas às variações de temperaturas. As florestas de coníferas, isso a gente vê bastante nos filmes, né? Aqueles filmes onde passam essas vegetações, essas árvores que são bem legais, né? A gente lembra do Natal, então é uma coisa americanizada da Europa, né? Até as árvores a gente quer pra gente, porque é coisa bonita da Europa, né? Então, essa floresta de conífera é bem característico dessa região, tá? Essa floresta, elas são áreas homogêneas, tá? E essa climática, essas áreas, elas são áreas frias, né? E por isso essa vegetação ela é diferente. Ela abrange aí os países nórdicos, como Suécia, Europa, Finlândia, né? E esses países, por exemplo, os alpinos, né, nas áreas mais altas, Suíça, Áustria e algumas partes da Itália, França e Alemanha também fazem parte desse contexto aí das florestas de conífera. Aí vocês vão ver aí também outro site, tá? Outro link aí disponível,
para vocês darem uma lida, que vai falar sobre a preservação da floresta europeia. Olha, a Alemanha busca reflorestar essas áreas. Então, nesse contexto aqui, vocês vão ver esse link e esse processo de recuperação, como ele é feito, tá? É uma reportagem que está disponível lá no curso e vocês vão dar uma olhada. A outra aqui é as pradarias, tá? Que seriam das áreas mais desérticas, né, no clima continental, com áreas mais baixas, relevos mais planos, né, constituem as áreas, como eu falei, de transição, de floresta e as áreas desérticas. E aí a tundra, né, como a gente conhece, as pradarias temperadas europeias se estendem pelo continente eurasiano, tá, alcançando grande parte da Ásia Central e a Rússia asiática, onde estão em contato com áreas de desertos frios. Aí ele vai falar sobre um pouco das temperaturas, tá, que se desenvolvem e apresentam médias bastante baixas, tá? E no inverno são bastante frio e no verão essas temperaturas também podem oscilar bastante, chegando a quase 50 graus, tá? Então ele coloca aqui que essas temperaturas elas apresentam essas altas bastante baixas e varia de 28 no verão até 50 no inverno. Então, aqui é uma área, né, que vai de um extremo ao outro, né? Baixa incidência solar, impedindo o crescimento da vegetação. E por isso essa área é característica assim, né? Mesmo sendo frio, mas são áreas que se caracterizam com a vegetação dessa forma. A vegetação que não cresce. E por fim, é isso, pessoal. Uma boa atividade para vocês. Qualquer coisa eu estou aqui no privado e a gente pode entrar em contato, tá? Me busquem no privado e façam o exercício da página do último slide, beleza? Tchau, a gente se vê na próxima aula.